Olá pessoal, eu sou o Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje nós vamos falar sobre domínio de colisão. Bom galera, hoje em dia a gente não precisa mais se preocupar com o que a gente chama de domínio de colisão, mas eu gostaria um pouco de contar essa história para vocês, até para que vocês conheçam aí um pouco da evolução das redes. Mas lá atrás, como eu havia dito no vídeo sobre topologias, as redes utilizavam uma topologia chamada barramento. E essa topologia, então, utilizava um cabo coaxial onde todos os computadores eram ligados a ele. Se o cabo rompesse, aí a rede parava como um todo. Uma evolução para esse tipo de rede foi o surgimento de um dispositivo concentrador chamado hub. Aqui no meio, né, a gente tem um hub, que é esse dispositivo aí azulzinho, e o hub ele tinha como topologia física uma topologia estrela, ou seja, os dispositivos eram ligados, cada um usando um cabo nesse hub. Então aí a gente tinha uma vantagem. Qual que era a vantagem? Se um dos cabos rompesse, isso não afetaria os demais computadores dessa rede. Então, em relação ao uso do cabo coaxial, isso aí era uma grande vantagem. Acontece que, logicamente falando, a topologia ainda era barramento. Por que isso? Porque o hub é um dispositivo de camada 1. Então, vamos supor que o dispositivo A queira conversar com o dispositivo C. Quando ele mandar uma mensagem para o C, todos os outros dispositivos também vão receber. O B, o D, todo mundo vai receber. Quando o D quiser falar com a mesma coisa. Ele vai mandar a mensagem e o hub vai replicar essa mensagem para todas as outras portas. Isso, obviamente, causa um problema de segurança, né? Usando um sniffer de rede, você consegue, neste caso da utilização de hub, capturar pacotes que não são para você, né? E, obviamente, você também tem um problema aí de desempenho. Esse tipo de comunicação ele é do tipo half duplex. A gente falou sobre isso no vídeo anterior. Além disso, nesse tipo de rede, nessa época, a gente tinha também o problema do cabo, né? Você tinha apenas... você não usava todos os pares para fazer a comunicação de dados. E aí existe um problema que a gente chama de colisão. Quando você utiliza uma comunicação do tipo half duplex e no mesmo momento os dispositivos estão enviando e recebendo dados e esses dados chegam no mesmo cabo, na mesma parte da rede, nós temos então o que a gente chama de uma colisão. Então vamos supor que o computador A esteja enviando dados para o computador C, mas nesse mesmo momento o C mandou dados para o A. E aí esses dados vão literalmente se colidir no cabo, né? Imagina então que eles vão se encontrar. Isso é o que a gente chama de colisão. E quando a gente tem dispositivos falando half duplex no switch, todos esses caras eles estão em um mesmo domínio de colisão. E o que foi feito para resolver esse problema? Foi criada então uma tecnologia chamada Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. E o que é isso? Isso é o famoso CSMA-CD, né? O Carrier Sense significa o seguinte: antes do dispositivo enviar um dado, ele vai verificar se o meio está ou não disponível. Se ele estiver disponível, ele vai enviar os dados. Agora, essa rede ela tem múltiplos dispositivos, por isso então que ele chama de multiple access. Vários dispositivos vão se utilizar desse mesmo meio. Agora, caso ocorra uma colisão, essa colisão ela vai ser detectada. E aí o que vai acontecer quando ocorre essa detecção? Todos os dispositivos eles vão reenviar os dados. Só que eles vão esperar um tempo aleatório, é o que a gente chama de jam.
Então todos os dispositivos eles vão parar por um tempo aleatório. Esse tempo é extremamente curto, né, coisa aí de milissegundos, mas a probabilidade de que vários dispositivos voltem a enviar os dados ao mesmo tempo é muito curta. Então, por exemplo, o computador A vai esperar meio segundo, o computador B vai esperar 10 milissegundos, o computador C vai esperar 50 milissegundos e assim por diante. E aí eles vão mandar essas informações e se der colisão, todo mundo para de novo e assim por diante. Então, como você deve perceber, nessa época as redes não tinham um desempenho tão grande, né? Inclusive, se você tiver a oportunidade aí de pegar um hub, você vai ver que no hub tem uma luzinha escrito Collision. Essa luz ela pisca sempre que há uma colisão. Você imagina uma rede que tenha 16 computadores que estejam trocando dados entre si. Essa luzinha ficava ligada o tempo inteiro. Então, hoje em dia, o hub ele não é mais utilizado, né? O hub ele foi substituído pelo switch, então o desempenho da rede hoje é bem melhor, né? Você não tem esse problema. Então a gente no próximo vídeo vai falar sobre domínio de broadcast. Mas aí, quando a gente fala sobre domínio de broadcast, a gente já resolveu esses problemas aqui. Então a gente não usa mais o hub, a gente usa o switch. Quando a gente usa o cabo, né, que a gente usa hoje, a gente aproveita os 4 pares, tá, do cabo UTP, ou enfim, do cabo par trançado aí que você estiver usando na sua rede, e a comunicação é full duplex. Então o mundo hoje melhorou bastante em vista do que era aí no começo. Mas eu fiz esse vídeo aí só para vocês verem como é que é, e também, né, se você trabalha aí com a parte de segurança de redes e perceber que tem uma pessoa colocando um hub na sua rede, principalmente se ele colocar esse hub numa região estratégica, provavelmente ele pode estar aí querendo capturar dados que não pertencem a ele, tá bom? Então é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.